Não é que eu não diga que não funcione. Sim. Longe de mim. Eu simplesmente estou discutindo, trocando conhecimento. Sim, é difícil de adaptar para eu, por exemplo, eu não consigo enxergar uma viabilidade da quantidade de famílias que moram hoje no Complexo Alemão, por exemplo, se você pegar aqui. Aí que tá o barato de ter o Júlio aqui trazendo a experiência de lá. O Júlio não só esteve lá, como esteve junto com o Bop aqui de Sniper, dando apoio como Comanf. Então, aquele território ali... O manter, que é uma coisa muito difícil, eu vi isso lá. Manter é mais difícil do que conquistar. Você entrar lá dando tiro, para mim ainda é uma parcela de 15%. A política, é ela que determina o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, o que eu queria falar contigo, ô Júlio, trazendo já você aqui para o nosso papo, nós estamos hoje aí no Brasil com um grande problema que é domínio de território, né? Sim. E, inclusive, teve aquele caso famoso, né, que ficou famoso, infelizmente, que atingiu o Hospital da Marinha, né? Perfeitamente. O Marcílio Dias. E aí a gente vê o potencial que a Força tem de poder fazer um trabalho, né? Se autorizada, né? Se dada a missão, para você poder fechar os acessos, para você poder sufocar os caras e tirar os caras dali do terreno. A Batata colocou um exemplo aqui. Porra, meu irmão, quem detém a energia, quem detém o gás, quem detém é o Estado, pô. Deixa tudo no escuro, eles vão ter que sair, deixa só a gente. Agora, o Estado tem dificuldade e a população sempre pede uma atuação maior das Forças Armadas. Não te dando aqui a missão de falar como responsável pela força, mas com conhecimento militar, conhecimento de força, conhecimento de Comanf. Esses dois caras aí, aqui tem dois policiais militares, um da Bahia e um do Rio de Janeiro, mas ambos sofrem do mesmo problema, né? De insegurança jurídica, legislação, às vezes até força desproporcional. Como é que tu pode contribuir com a gente aí nesse papo de segurança pública, trazendo essa pegada aí do militarismo e principalmente dos Comanf? Perfeito. Tudo surge primeiro com a política, né? Quem domina toda essa nuance de fazer acontecer ou não. Eu faço uma analogia direta com o 6º Contingente do Haiti, ao qual participei com o Bodão, Babu, Assombroso, né? E ali foi um exemplo muito grande, a qual, na minha leitura, teve o nascimento das UPPs, que não foi muito análogo ao que nós fizemos lá, mas não teve como funcionar. Difícil manter, fácil é conquistar. A gente aprendeu isso no Haiti, no 6º Contingente. E é como você disse, Glauber, temos todo o aparato, toda a força do Estado, da nação, para fazer e acontecer dentro dessas situações. Porém, esbarramos numa coisa chamada opinião pública. Quando você conduz a opinião pública, como o Batata muito bem disse, né, que eu estava assistindo lá fora, muito bem disse, você não tem esse respaldo da retaguarda jurídica, política e de seus chefes, fica tudo muito difícil, fica praticamente quase impossível. Mas eu vi no Haiti que isso tem resolução, se tiver esse apoio, né, dessas esferas que a gente acabou de citar. Tendo esse apoio dessas esferas, eu vou fazer só uma pequena e breve do que aconteceu no 6º Contingente. Favela de Buené, favela de Druilá, uma das maiores favelas do Haiti, dentro de Cité Solé. A gente tinha que acabar com o que estava acontecendo lá. Primeiro, uso da força, né, autorizado por quem de direito. Segundo, tamponamento, que a gente chama de pontos de bloqueio. Durante a ação ninguém vai sair, então está tudo cercado, né? E o mais importante, que eu acho o divisor de águas, porque a gente está dentro do nosso país, temos cidadãos brasileiros lá de bem, dentro das comunidades, isso não tenho dúvida, e se salvaguarda que é o que eu estou falando, mas em maior número os cidadãos de bem do que o pessoal do mal, né? O pessoal adverso. Então, existia a premissa de chegar um carro blindado de operações psicológicas com alto-falantes, falando para a população de bem se retirar e se encaminhar por um ponto de escoamento onde todos seriam cadastrados. Então esse carro ele fica 24 ou 48 horas circulando para dar tempo que, para quem é de bem, saia daquele local, porque eles já estão avisando que vai acontecer a missão. Então, você diminui o dano colateral, o que não acontece nas operações das favelas do Rio de Janeiro, que está do Brasil, principalmente da Bahia. Então, esse aviso não é para tirar ninguém de suas casas, é para proteger
esses cidadãos de bem, para que não haja dano colateral. Depois disso feito, é claro que sempre fica um outro, né? A força adversa segura algumas pessoas para não sair, mas aí você tem que contar com essa probabilidade, essa porcentagem que você salvou o maior número de pessoas que não queriam estar ali. E depois a operação acontece. Pois é, cara, esse ponto que tu colocou aí, a gente vai percebendo que tem fórmulas, eu vou passar pro Correia falar, tem formas que a polícia ela vai sempre aplicando um procedimento. E aqui nós temos 2 soldados combatentes que conhecem esse dia a dia, mas sempre aplicando o mesmo modelo de conduta, de policiamento. Quanto nós temos aqui, e eu pensei nesse papo contigo, Júlio, principalmente para fazer esse link, né, cara, do conhecimento do Haiti, do conhecimento militar, com a segurança pública. E a população pede por isso, não é de hoje. Então, assim, tu imagina juntar esse conhecimento lá na Polícia da Bahia, a polícia que o Correia atua, no Rio de Janeiro, e aí você ir avançando por território. Vamos resolver aqui 3, 4 favelas, e vamos avançando e produzindo resultado. Fala aí, Correia. Achei interessante aí o que o Júlio Roque falou, Glauber. Hoje a gente tem uma Constituição Federal, uma lei que abrange todo o território nacional, só que o policiamento do Rio de Janeiro, o policiamento da Bahia, a gente teria que criar normas e mudasse a forma como esse patrulhamento é feito na prática, né? Que a gente vive uma realidade de patrulhamento em área urbana, em área conflagrada, uma troca de tiro, às vezes com armas de grosso calibre em um curto espaço de tempo, e viver essa realidade sem efeito colateral é quase que impossível. Mas a questão do Brasil é que quando tem efeito colateral, a culpa, antes de perícia, antes de qualquer coisa, ela já cai na conta do policial. Então a gente teria que levar em consideração a forma como o crime é nesses locais, para criar leis que regulamentem um policiamento diferente. Porque tem que ter um policiamento diferente nesse local, porque o polícia também não está indo lá. Porque quando o polícia responde, o Estado não paga advogado para o polícia. Ele não tem assistência jurídica. Né? Ele é punido por ações que ele faz, representando o Estado, usando a farda e a bandeira do Estado, mas na hora que a punição vem, o Estado sai todo mundo, só fica o polícia para tomar ataque. Então, a gente tem que pensar nisso aí e pensar não só na polícia, principalmente na sociedade de bem, porque a gente sabe que a comunidade, por mais que o tráfico domine ali, ela é composta, em sua grande maioria, por moradores, pessoas de bem. Então, tem que ser levado em consideração. O governo tem condição, tem estrutura de, sei lá, remanejar um morador para algum lugar, fiscalizar a entrada e saída, botar o morador para algum lugar para que a gente possa operar ali, tranquilo, consciente de que quem está ali dentro é quem está devendo. É o Estado paralelo. Então, esse confronto vai haver com mais tranquilidade, porque tem policial, irmão, que morre. Às vezes, o cara, no momento de reagir, que é o momento que você tem que ter uma reação rápida, questão de segundo ali, o polícia vai pensar no direito penal, no que ele vai responder. Às vezes, o cara está tão preocupado com o que ele vai responder, que trava ele na hora, e essa travada, como consequência, tem a perca da vida dele, é pior que um colega. Ele também não tem que ter o controle emocional, porque não pode agir de qualquer maneira, porque a vida do cidadão de bem, a gente não quer nas costas. A gente não quer a morte de um cidadão de bem nas costas, porque eu não saio de casa para tirar a vida de gente de bem. Então a gente tem que levar em consideração isso e criar leis e que regulamente as ações policiais de forma diferente, tanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, Fortaleza, São Paulo, a Baixada Santista, locais que tem área conflagrada, tem que ser o policiamento, ele não dá para seguir essa legislação normal, desatualizada que a gente tem aí. Pois é, ô Batata, tu imagina você poder subir na favela, nessa realidade aí, num sistema com mais força do que você tem. Deixa eu aproveitar mais a informação do colega aqui e vamos lá para ver se você consegue me dar alguns dados para ver se eu consigo fazer algo comparativo. Sim. Qual era a extensão mais ou menos assim, daria para comparar? Você conhece a extensão de... Por exemplo, você conhece aqui a Rocinha, Complexo Alemão, você conhece? Era mais ou menos comparado uma região dessa? Geograficamente, eu não vou poder falar dos termos de limites em quilômetros, mas visualmente eu tenho uma experiência sobre o Complexo do Alemão, porque eu fiquei de sniper em cima do teleférico junto com o pessoal do BOP durante algumas vezes, e dá para você ter uma noção da extensão, é realmente gigantesco.
né? Porque quando você está no alto, você vê o relevo, né? Os contornos do relevo, e você vê que a favela vai quase até perto do mar. É estupidez. A estupidez é muito grande, você tem toda a razão. Essa favela, que a gente chama de Cité Solé, ou Cidade do Sol, lá no Haiti, é tão gigante quanto. Porém, tem essas divisões de favelas, né? Que eu citei aqui agora, que é Druilá e Buenef, que são pedaços dessa grande massa de comunidade lá no Haiti. Então é muito parecido. O grande problema, Batata, é que não há. A gente volta lá no começo do que a gente está falando aqui, que é o respaldo jurídico. Lá foi conflagrado uma ordem da ONU de manutenção de paz. Então não existia políticos, não existia poder público, não existia polícia. Então, tudo estava na mão dessa organização feita pela ONU para a manutenção da paz. Deixa eu te explicar aqui. Não é que eu não diga que não funcione. Sim. Longe de mim. Eu simplesmente estou discutindo, trocando conhecimento. Sim, é difícil de adaptar para Eu, por exemplo, eu não consigo enxergar uma viabilidade da quantidade de famílias que moram hoje no Complexo Alemão, por exemplo. Se você pegar aqui, eu estou falando aqui, Fazendinha, vem embora, Sapo, Central, Vila Central e aquilo ali, e isso até englobando Vila Cruzeiro, e ali você saindo lá para Chatuba, e lá até Fé Sereno, que é o finalzinho gigantesco, lá. Gigantesco. Cara, eu não consigo ver matematicamente, não que seja impossível. Sim. Mas, por exemplo, você realocar uma multidão, porque é uma multidão, tá? São muitas pessoas. É uma multidão. Eu tô falando para você aqui que eu posso assegurar ali que se juntar mulheres, crianças, são milhões de pessoas, pô. Com certeza. Não chega a milhão, não. Bom, pelo menos não em dado oficial. Mas assim, vamos botar aí 200 a 300 mil pessoas. Vou só te dar um exemplo. Se você acha que 200, 300 mil é pouco, pensa numa cidade que é a minha cidade lá do outro lado, lá onde eu morava, Niterói. Lá tem 500 mil pessoas. Tu imagina um território inteiro, o município de Niterói tem 500 mil. Bem. Tu pega o Alemão ali, seguramente deve ter uns 200 mil. É muita gente. Cara, é muita gente? É muita gente. E eu tô aqui de olho no chat, porque vocês ficam interagindo e eu vou trazer a opinião do chat. Com certeza. O chat tá discutindo exatamente o ponto que o Batata tá trazendo. Porra, não consigo ver isso funcionando. Realocar. Mas aí que tá o barato de ter o Júlio aqui trazendo a experiência de lá. O Júlio não só esteve lá, como esteve junto com o Bop aqui de Sniper, dando apoio como comando. Então, aquele território ali que o Bop e a Polícia do Rio conseguiu, como é que foi o nome? Reocupar. Ali teve o poder político bancando a operação, teve o apoio militar, teve a Marinha junto lá, o Corpo de Fuzileiros Navais estava junto. Tu entrou quando tu entrou na Vila Cruzeiro. Complexo do Alemão. Chegou a entrar frente. Tu chegou a entrar não. Eu entrei pela frente do complexo, pela entrada principal. Certo. E fomos até, porque como posição de sniper, você tem uma visão privilegiada, mas você não tem muita ação. Quem está na ação é o operador que está lá no chão. Não, perfeito. Vocês vêm limpando o chão. Exatamente. A gente estava ali mais para fornecer dados ao pessoal que estava embaixo, né? Não, porque na primeira operação, que foi pela Vila Cruzeiro, eu fui. Foi bala pra cacete. O pessoal da Marinha veio também, ajudou com os clanf. Perfeito. Ajudou com o 113, que passou por cima da parada toda. Não, então, mas aí, cara, independente de como foi a entrada, nós temos o quê? Dá pra fazer, pô. Porque quando a gente fala de El Salvador, Júlio, todo mundo fala, El Salvador é pequeno. Aí a gente vai falar do Haiti, porra, mas lá no Haiti. O que eu quero dizer? O Batata, irmão, operador desse terreno há 25 anos. Conhece muito bem. Sabe fazer essa porra que eu teria... Tá maluco eu ter a ousadia de querer, porra, opinar nisso. Porém, o que eu me questiono, e por mais que talvez eu até acabe incorrendo no risco de errar, é o seguinte, acabei de falar que o Pimentel tava com a gente aqui. Meu irmão, são 30, 20 anos fazendo o mesmo modelo. O mesmo modelo de polícia. E assim, a produção cultural produz mais vagabundo. A ideologia
produz mais resultado dentro do judiciário, dentro do legislativo e por aí vai. Dentro da educação. E dentro da educação. Se a gente não mudar a forma de fazer a solução, e a população olha isso de casa sem conhecimento nenhum de polícia, nunca deu tiro em ninguém, nunca foi pra guerra, nunca foi nada. Mas o cara olha e fala assim, meu irmão, porra, tem 3, 4 gerações de polícia aí, vivendo o mesmo problema e trocando tiro da mesma forma. Eu posso sintetizar em 2 frases. Por favor, irmão. A primeira, ser e não parecer. Aprendi essas 2 frases no Haiti depois dos 6 meses que passei lá. Ser e não parecer. E a segunda é muito fácil conquistar e é difícil manter. Para mim, essas 2 frases respondem tudo que está sendo falado aqui. Eu sei que Batata está com razão. Não se tem como alocar essa multidão de pessoas, quase em valor humano, de uma cidade inteira para algum lugar, mas isso também não foi feito no Haiti. As pessoas não foram realocadas, elas foram retiradas durante a operação, e depois que a operação tem um certo sucesso, se estabelece Papa Foxtrot, que é ponto forte, que são as fortalezas em locais específicos, que vai continuar lá, operadores, 24 horas por dia, até isso acabar, fazendo patrulha. E o mais interessante, que a gente chama de ACISO, né, que é uma sigla para ajuda comunitária, é o quê? Vai ter gente cortando o cabelo lá das Forças Armadas, vai ter gente distribuindo remédio, vai ter gente cadastrando e fazendo documentos novos, vai ter gente reconstruindo casa que foi destruída durante a operação. Então, não adianta você ir só para o combate e esquecer o lado social. Não adianta, porque você vai voltar no mesmo patamar para combater novamente e você vai ter a população contra você porque você não agiu no social. Então é uma simbiose. Os operadores, que é o combate, e o poder público junto. Não adianta, Batata está 25 anos enxugando gelo, como se diz na frase. Mas se parar de enxugar gelo, piora. Sabemos disso. Se parar de enxugar gelo, piora. Então, eu acho que o avançar disso aí é você, após conquistar esse terreno físico, é manter o poder público lá. Você chega lá, opera, prende os vagabundos, alguns morrem, né, pelo contato ali, pelo fogo, rompimento pelo fogo, e depois vai todo mundo embora. E a população volta a ficar refém da mesma história contada, como o Glauber falou, de 20 a 30 anos. Então, o manter, que é uma coisa muito difícil, eu vi isso lá, manter é mais difícil do que conquistar. Você entrar lá dando tiro, para mim ainda é uma parcela de 15%. Né, de 85% quer manter, porque quando você se estabelecer lá e a operação acabar e você montar os seus pontos fortes, né, fazendo patrulha e tudo, a vagabundagem vai voltar. Ela vai querer tomar o território de volta. E quem vai segurar a onda é quem está mantendo. Não é quem foi lá destruir tudo e ir embora, não. Então, há um revezamento. Todos os pontos fortes. Ficava um GC, né, que é um grupo de combate, com apoio de blindado, dormindo numa casa que foi encontrada lá e foi feita de QG. E tem que levar comida, porque você só com ração você não vai conseguir ficar muito tempo, né, meses. Então, tem um rodízio, tem a rendição. É uma coisa complexa que aconteceu no Haiti, que não é muito falada nas redes sociais. É uma operação muito complexa, porque você, do mesmo jeito que você combateu e deu tiro e fez tudo como um operador, você vai estar ajudando num parto de uma mulher que foi retirada da casa dela, estava grávida e teve que voltar no dia seguinte ou 2 dias depois para a casa dela, e ela vai ter o filho, e ela lá não tem hospital. Você vai estar lá para salvar o filho dela nascendo. Então, você vira como a flexibilidade de um fuzileiro naval, que você é fuzileiro naval, isso é indiscutível, uma vez sempre fuzileiro naval, você vai ser tão flexível que você vai ser polícia, enfermeiro, guarda portuário, você vai ser tudo para que isso seja mantido e se prolongue com o tempo. Agora, conquistar e depois ir embora nunca funcionou em lugar nenhum. Você pode olhar as guerras antigas aí, você ia, matava meia dúzia, todo mundo ia para dentro de um forte, aí ficava dentro do forte. Você tentava destruir a fortaleza, não conseguia ir embora, voltava tudo ao normal. Então, é preciso manter isso, na arte da guerra, é o mais difícil que tem. Andar junto, o operador e o poder público atuante no local. Pois é, aí aqui nós temos o Júlio com essa experiência e temos o Batata com experiência do período de UPP, que eu quero voltar aqui na UPP. Mas antes, eu queria só pegar esse gancho e dar oportunidade para o Correio Batata vislumbrar como seria operar no terreno
Nessa configuração. Porra, onde teve essa configuração. E, ô Batata, eu entendo, irmão, e o Júlio colocou muito bem, a gente, pensar como que isso vai ser na prática. Mas vamos no mundo imaginário, irmão. O mundo agora é nosso. Isso foi feito e funcionou. Correia, pega teus irmãos de perto, pega a polícia da Bahia e vai para um terreno onde não tem mais 100 mil pessoas que estão ali vítima de 300 caras guerreando. Se você diminuir 100 mil para 20 mil, o cenário já fica diferente para operar, né? Perfeito. Eu vou passar aqui pro Batata, mas eu queria que o Correia falasse lá sobre essa visão também, e o Batata na sequência. Fala aí, Correia. Logo, irmão, eu penso assim, eu achei interessante o que o Júlio Roque falou. Mesmo que a gente não tenha resultado, que faça uma operação e não encontre droga, não encontre arma, não neutralize nenhum indivíduo, quando você ocupa esse espaço, em qualquer combate, ocupar espaço, ocupar o território inimigo, um dia que você consiga entrar em casa, investigar minuciosamente ali, eu imagino que o crime também se antecipe a uma operação dessa, que ele enterrar droga, arma, eles vão ter o jeito dele, vão tentar os meios dele para poder dificultar a ação policial. Mas eu vi um comentário, que não está no Superchat, mas eu achei interessante um comentário aqui de uma pessoa que está assistindo. Mais importante do que ocupar é o Estado se manter presente lá. Porque não adianta ocupar e sair. Né? Você ocupou o espaço lá, você conseguiu entrar, operar no local, trazendo segurança para o morador, diminuindo a possibilidade de efeito colateral de tiro pegar em morador, o Estado, depois de ocupar, tem que manter lá. Principalmente os pontos identificados como ponto-chave para o funcionamento da atividade que rola ali, que é o tráfico de drogas. O Estado tem que se manter lá. Como funcionou o tempo aqui em Salvador, quando houve a pacificação, aí no Rio instalaram as UPPs, aqui foram as bases comunitárias, o batalhão de choque, o Patamo, foram ocupando os espaços e o polícia trocava um colega turno ali, um saía, o outro já estava rendendo o colega e o ponto que foi ocupado se mantinha. Isso é uma tática que vai impedir que volte, né? Mas na realidade, irmão, na minha opinião, é que essa guerra aí, ela nunca vai acabar. Essa guerra do tráfico de droga, ela financia muito comum. Muita gente ganha com o tráfico de droga. Para muita gente é interessante que o tráfico exista, né? Então, assim, enquanto for interessante as pessoas visarem a lucratividade, ainda vai morrer muito polícia e muita gente inocente. Eu tenho a seguinte posição. Eu acho que a guerra acaba. A guerra acaba, Correia. Eu vi locais aqui, igual o Complexo Alemão, ele mesmo esteve lá. Locais aqui que na época que nós operávamos, que nós tomamos a retomada do Complexo Alemão, estimava-se 800 fuzis, pô. 800. Nós tomamos e o que houve? Cara, retirou o efetivo, perdeu o espaço. Não adianta. Não ficou o tempo necessário. Como é que está o Complexo do Alemão hoje? Tem tráfico de droga lá, não tem? Muita coisa. Então, é o que eu digo assim, a gente tem que estudar maneiras, que eu acho que é o que o senhor falou aí da questão da caneta, né? Vamos, se criasse uma lei que punisse um usuário de droga, dizer assim, o cara que adquiriu a droga lá na boca de fumo, que financiou munição para dar tiro em polícia, dar tiro em combatente, que hoje você vê no Rio de Janeiro muitas ações do Exército fazendo parte, aqui também já aconteceu. Então, assim, o cara que usa foi punido, o traficante que pega com a droga, ele é punido, mas aqui ele é solto. Aqui parece que ele está fazendo certo. Quem está errado somos nós que entramos ali na comunidade. Muita gente entende como a gente que traz o caos. O morador que é o morador de bem, que é o polícia ali. Mas assim, o Complexo do Alemão hoje pergunta ao senhor como é que está o tráfico de droga tá ali. Se hoje a gente pegar o efetivo da polícia, aqui em Salvador, vou dar um exemplo, deu um baque numa comunidade como o Nordeste de Amaralina, a gente vai receber informação do Serviço de Inteligência que saiu van para outras favelas que são dominadas pelo serviço. Então a gente está ocupando o território ali, mas eles migraram para outro. E essa guerra vai continuar rolando. Eu entendo que a gente enxuga gelo, só que, para mim, não tem outra conversa, não tem como a gente fugir. O que a gente precisa para chegar no viciado. O que a gente precisa para ter efetividade do nosso serviço é respaldo para trabalhar e punibilidade.
que o cara tenha medo. Cara, pô, se eu tomar uma tranca, eu vou ficar lá na cadeia pelo menos 6 anos. Pelo menos 8 anos preso. O cara não quer perder 8 anos da vida na cadeia. Mas, Corrêa, a aplicabilidade da lei está voltada totalmente na cultura do cidadão. Hoje não se pode dirigir sem habilitação. Anda na rua, os caras de moto para. Não, Sargento, sem habilitação. Ao que o Júnior Roque falou aí, que eu acho interessante, em relação à tática, combate, é interessante a gente ir para cima, ocupar território, mas antes de chegar no combate, tem ferramentas que poderiam evitar o combate. Sim. E quando eu digo isso, eu me refiro à legislação, ao judiciário, a uma lei mais severa, uma punibilidade maior. Porque, querendo ou não, goste ou não goste, a única maneira que eu conheço é eficaz do criminoso não voltar para o crime é quando ele deita na pedra. Aí ele não volta. Fora isso, a ressocialização é algo no Brasil que a gente não tem aplicabilidade, a gente não tem dados que mostrem que ela funciona. Pelo contrário, acontece do cara entrar no sistema penal e sair de lá pior. Então, é uma coisa que a gente, inclusive, ouve muito dentro da área de segurança pública, que cadeia é faculdade para bandido. Entendeu? Então, assim, quando eu digo essa questão da tática, de a gente estudar, pensar a melhor eficácia de uma operação para evitar dano colateral, essas táticas elas funcionam. A gente vai ocupar o território, manter a ocupação ali, mas o Complexo do Alemão foi exemplo disso. Usou muito recurso público, porque foi muito tiro dado, e cada munição que a gente atira é recurso público. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que o senhor vai concordar comigo. Se eu for para uma operação agora, disser que eu vou botar 10 na pedra, mas vou voltar sem um amigo meu, eu prefiro não ir. Perdeu. Eu prefiro voltar para casa vivo e voltar com meu colega vivo. 10-1, que a gente corte 10 dele, 10-1 que a gente perde, pra gente é uma família de bem, uma família desestruturada. Perdemos a guerra, perdemos. É um pensamento que eu vejo assim, o que vai evitar a guerra é a legislação, é a lei, é isso que a gente tem que bater nessa tecla, entendeu? Querendo ou não, o povo tem que entender que votar certo diminui muito a criminalidade. Porra. Perfeito. Porque a polícia, ela é uma instituição pública que é comandada por políticos. Se o governador não quiser a polícia atuante, o governador tira a polícia da rua. Ele tem esse poder. Eu, como policial, não tenho liberdade agora para ligar para a minha equipe, juntar todo mundo e entrar na comunidade, mas não tem. A gente sabe também que perde a eficácia quando você tem que informar a ciclana, a beltrana, toda a fulano, uma operação policial. A gente sabe que, na prática, o que funciona mesmo nessa porra é o informante avisar, está na mão, está com material, está com droga, está com arma, está em tal lugar, chegar naquele barata voa mesmo, bala comendo no centro, é assim que dá resultado. Entendeu? Se a gente para, desembarca da viatura, vai progredindo, ponto a ponto, essa demora. Os caras ganharam pinote, já fugiram, já levou a droga, às vezes um sustenta ali, dando tiro na gente para o outro, recolher o material para eles conseguirem pinotar. É uma dinâmica da realidade policial que se repete na Bahia, se repete no Rio de Janeiro. O que a gente tem que fazer, de fato, é mudar a lei. Então, não, de fato, Corrêa, de fato. A mudança da lei é essencial. As pessoas pedem muito, Sargento. Essa é uma realidade. Minha mãe usa o termo, o adjetivo urubu lindo. Aquela galera que gosta de ouvir notícia ruim, quer ver a guerra, quer ver o sangue, quer ver o confronto. A galera quer ver o polícia vindo aqui falar que é bala, e a gente mete bala nele mesmo, tranquilo. Mas eu, sinceramente, assim, eu faço questão de fazer isso, de trocar tiro. Não, eu prefiro que o cara saia do crime. E a maneira de sair é mostrar para o cara que é uma outra opção, que é uma vida fora do crime, que ele pode ser um pai de família honrado, carregar um isopor com uma cervejinha para vender na praia, tem várias opções, fazer o queijo coalho ali, vender, mas o cara quer o crime. Eu concordo contigo. Já que quer o crime, então não vou tapar o sol com a peneira, não. A lei tem que ser mais dura. Entendeu? Tem que dar resposta. Eu concordo contigo, Corrêa. Eu acho que essa parte aí tem que existir, porém, até chegar a ela, aqui no Rio principalmente, eu acredito que talvez boa parte da Bahia, porque a gente vai ter que baixar bastante a poeira, entendeu? Porque é fuzil Pará, caramba, espalhado aqui, entendeu, meu amigo? E o negócio tá salgadinho. Essa é a realidade. Vai ser bala para cachorro. Agora, que o PP funcionou, funcionou. A educação funcione a médio e longo prazo. Sim. Infelizmente, hoje, mesmo que
mude a lei, mude o legislativo, a gente não vai ter como tirar o combate. O combate ele tem que existir. Vai, e O cara que bastante. vai largar o fuzil vai virar ajudante de pedreiro, mecânico, vai entrar na escola, não vai. Né? Não. Vai. Então, aí, o confronto ainda vai existir. Só que eu tenho certeza absoluta que, havendo uma mudança na legislação, ela sendo mais rigorosa e dando mais respaldo à nossa polícia para trabalhar, sem querer falar de forma política, porque eu não estou falando de política, porque a política Não. é ela que determina o que a gente pode e o que a gente não pode. É Então, o não tem como ritmo, a gente é o falar de- ritmo, é o a gente ritmo. não Isso tem é como a falar de fazer realidade. polícia Senhores. sem falar de política. Eu sei que o confronto vai existir, mas eu sei que uma política que combate o crime, discurso que combate o crime vai ter muito mais eficácia e vai diminuir esse combate que a gente vê todo dia, vai Senhores. diminuir polícia morrendo. Ô, Correia, mas aí eu dou pra vocês dois. O mundo imaginário. E vocês não pegam, porra? Aí vocês têm que me ajudar também, né, porra? No mundo imaginário aqui, vocês já têm a porra da caneta, já tem tudo a favor de vocês. Agora a gente vai aplicar esse exemplo do que o Júlio Roque trouxe. Aí eu falo pra tu e pro Batata. Não, Beto. Entra no terreno e combate. Tá doido, Aí Glauber. vocês vêm falar de política. Eu quero saber, irmão. Separado, Glauber, só eles. Se tirar a população. Isso, fala é sobre sonho. É um sonho, Então, porra. Mas é esse mundo imaginário Isso é um sonho. que nós estamos buscando, irmão. Isso é um sonho, imagina. Eu sonho Imagina isso todo dia. O cara fala assim, vocês ó, não teriam só um tem rastro eles. Nós vamos entrar começa- agora. Calma aí, O Correia, calma aí, morador calma aí, sai da Correia. comunidade, o sargento Batata vai entrar aí, vai botar lá o seletor em modo F e ficar à E vontade. aí Então, é só eles. então. Mas aí correr é só eles. Aí, porra, À aí tu faz vontade, igual o é. exército. Tu taca fogo, não deu fogo, tu envenena a água. Aí, porra, aí é outra coisa, é guerra. Guerra.